afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Estamos continuando o nosso assunto que é arte efêmera. Estamos falando sobre o artista plástico Arthur Barrio, que desenvolve a relação arte-vida no sentido da recuperação da vida e repotencialização da arte. Essas são imagens do artista montando suas instalações em museus. Muitas vezes, fez até 3 exposições ao mesmo tempo, em espaços distintos. Falaremos agora sobre o Livro de Carne, instalação que aconteceu entre 1978 e 1979. Estas imagens são de um espectador folheando o livro de carne. Observem que a composição é feita exatamente como o título, Carne. É um livro com pedaços de carne encaixados e que o espectador deve tocá-lo, deve sentir a carne. Esta obra ficou no museu, se deteriorando até que precisasse ser jogada fora. Qual é o sentido de se fazer uma obra de arte utilizando a carne? Aliás, o que significa arte efêmera? Efêmero significa passageiro. A arte efêmera é uma arte que é passageira, portanto, ele fez a instalação com a carne e essa instalação durou pouco tempo, porque ela estragou e teve que ser jogada fora. Nós estamos tratando neste momento de 2 questões. Instalação, que é o que ele fez, colocar um objeto ou algo no museu, instalar naquele espaço, e documentação. Por quê? Documentar uma obra de arte significa deixá-la registrada para sempre. Neste caso, ele utilizou a fotografia. As fotografias no livro de Carne são um registro da obra dele. Então, são 2 tipos de arte que nós precisamos pensar. A instalação, que é efêmera no caso, e a documentação. Tipos de documentar a arte. Este livro vem acompanhado de um manual, que apresenta instruções com os seguintes dizeres. A leitura deste livro se faz a partir do corte, ação da faca, do açougueiro na carne com o consequente seccionamento das fibras, fissuras, etc., etc. Assim como as diferentes tonalidades e colorações diferentes. Para terminar, é preciso não esquecer de falar das temperaturas, do contato sensorial dos dedos, dos problemas sociais, etc. e etc. Boa leitura! Arthur Abílio Barrio, 3.79. Esta indicação era para que você chegasse no museu e soubesse o que fazer com o livro. Então, ali diz que você deveria tocar com os dedos, sentir o cheiro, perceber a temperatura de cada página do seu livro e depois fazer um registro.
Com seu tom provocativo e radical, Arthur Barrio faz uma arte conceitual que valoriza a experiência e não a imagem ou objeto. O uso do material, a carne, constitui-se em uma reflexão sobre experiências sensoriais que envolve o público através das reações extremas com a obra e seus significados. A obra tem apelo político, pois o uso da carne como material artístico é associado à violência e outras injúrias impostas durante o regime militar brasileiro, que aconteceu entre 1964 e 1985. Percebem que ele tentou associar a carne ao ser humano, expondo uma reflexão sobre tudo o que aconteceu durante esse regime militar, em que muitos foram mortos, torturados, e nos faz pensar sobre a vida, sobre o que a sociedade nos faz, nos fez, e faz também em que nós possamos perceber o quanto nós somos vulneráveis perante um total. Agora vejam a opinião de algumas pessoas sobre o trabalho dele. A arte de Barrio expõe o constrangimento econômico do terceiro mundo. Barrio sustentou 2 debates: pela liberdade de expressão na ditadura e contra a desigualdade de expressão no capitalismo. Sua estratégia denuncia o condicionamento da produção pelos materiais artísticos do terceiro mundo. Não se tratava de história, disponibilidade ou custo dos materiais. O processo não era de conseguir os meios, ainda que mínimos, mas o de fazer. Isso quer dizer o quê? Que não interessava qual material ele poderia ter usado neste momento para produzir arte, mas sim o que ele queria passar para a gente. Não me interessava como conseguir os meios, ainda que fossem mínimos, mas o propósito ser alcançado, que é fazer as reflexões sobre sociedade, ser humano, valores, entre outros. Barrio enfrenta a politização dos materiais da linguagem para desenvolver estratégias de superação, atuando nas etapas de produção, distribuição e apropriação da arte. Para Barrio, o registro de obras responde à apropriação da arte, irredutível à condução de mercadoria. Isso quer dizer que, para este artista, assim como o outro que nós estamos vendo no tema, para ele não é a condição de mercadoria, não, ele não quer um valor econômico, financeiro da obra. Não importa para ele se ele está ganhando dinheiro com isso, e sim a mensagem que ele quer passar, certo? As coisas não são indicadas, representadas, mas sim vividas. Não tem como comprar um livro de carne, certo? Review seu estatuto. Abro mão de meu enquadramento como artista e a produção de consumo. O trabalho não é recuperado, pois foi criado para ser abandonado e seguir sua trajetória de envolvimento psicológico, testando a ideologia do mercado. Desconstruiu os signos com que se conhecia na operação artística uma possível formação de valor de troca. Esse parágrafo está se referindo a isso, que, nesse momento, o que se estava em jogo ali era o envolvimento psicológico das pessoas, o reflexo que essa arte produziu nas pessoas. E serviu muito para testar essa ideologia do mercado, de que toda arte até então deveria ser comprada, consumida. Por exemplo, eu comprar um quadro lindo, pintado e colocar na parede da minha casa. Eu estaria decorando a minha casa e o artista ganhando seu dinheiro. Aqui não. Ele desconstruiu os signos, que são esses padrões com que se reconhecia o ser artístico, que seria comprar, produzir, comprar, ter. Entenderam? Outra opinião. É revelador como, na poética de Barrio, manifesta-se com intensidade o duplo sentido do termo escalatologia, que se refere então não apenas aos dejetos do corpo, mas também à doutrina sob a consumação do tempo e da história.
Isto porque elementos orgânicos de putrefação garantida são, antes de mais nada, metáforas da dialética vida-morte, inerente à consideração humana. O contexto da forte repressão política fornece os parâmetros necessários para se compreender este trabalho. No momento de sua formulação, da diversidade vivemos, conclui Hélio Oiticica em Esquema Geral da Nova Objetividade. Este também, um artista que logo nós vamos estudar, Hélio Oiticica. O gesto toma o sentido da ação, a ser francamente compartilhada através de obras. Um ativismo que se faz pelo envolvimento das pessoas, subvertendo definitivamente a ideia institucionalizada e passiva de público de arte. Esta opinião também se refere a questões de vida, morte, essa dialética entre viver e morrer, qual é o sentido que está no meio disso tudo, e que a doutrina sobre a consumação do tempo e da história. Como, de que maneira nós poderemos lidar com essa história vivida? Nós precisamos lutar para que não se repita algo tão grotesco? Essas manifestações tão intensas, com sentidos muitas vezes duplos, devem gerar reflexões para um ativismo, envolvimento das pessoas, enfim. A ideia institucionalizada e passiva de público de arte. Então, seria para quebrar aquela ideia de que o público tinha que ser passivo na arte e apenas apreciar, consumir, comprar. Não, aqui o público deveria interagir, tocar, sentir e assim tomar as suas reflexões, certo? Nós vamos ver agora outras obras do artista. Arthur Bach nasceu em Porto, Portugal, e foi radicado no Brasil desde 1960. Esse artista plástico luso-brasileiro utiliza-se da arte experimental marginal como forma de causar no observador a perplexidade como forte contundência poética e resistência política. O que significa ser marginal? Marginal está no sentido de estar às margens daquela sociedade imposta nos padrões até então. Então, arte experimental marginal, que permeia em volta da sociedade já formada, toda cheia de conceitos e preconceitos. Outro trabalho importante do Arthur Barrio, As Trouxas Ensanguentadas. Sim, seu trabalho se utiliza de métodos e materiais não convencionais, isso já ficou claro. Na sua intervenção artística denominada Trouxas Ensanguentadas, ele se valeu de colocação de sacos com dejetos e materiais orgânicos, trouxas de pano preenchidas com fezes, urina, carne, osso, sangue, não era sangue humano, tá? Comida, cabelo, unha, borracha, plástico, etc. Para dar a impressão de que se tratava de corpos ensanguentados. Ok, olhem a imagem do saco, ensanguentado. Parece realmente que é um corpo humano ali, mas é óbvio que não. Ele enchia esse saco com vários dejetos para que ficasse com um cheiro ruim, cheirando mesmo a podre. Ele jogou vários desses sacos por um parque e cerca de 5.000 pessoas passaram por ali e viram isso, ficaram horrorizadas. Mais uma vez, o artista estava fazendo uma reflexão, provocando uma sociedade sobre os horrores da ditadura militar que ele viveu. A obra em si causa estranheza, mas se trata de uma denúncia. Com um olhar mais atento, verificamos, pois, que As Trouxas Ensanguentadas foram apresentadas em 1969 pela primeira vez no Salão da Bússola, organizado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e posteriormente abandonadas nas ruas da cidade. Ou seja, em plena ditadura civil-militar no Brasil.
As trouxas ensanguentadas denunciavam o terror ditatorial, o desovamento de corpos assassinados pelo Esquadrão da Morte. Cada trouxa significava um corpo torturado e morto pela ditadura. Corpos que flutuavam sem ninguém ver. Corpos lançados na avenida principal. O escândalo e o choque serviam para rasgar o véu imposto pela censura. Barrio explicitava o terror à luz do dia. A morte, ocultada pelos grandes meios de comunicação, apareciam em metáfora ensanguentada. Então, todos esses sacos eram uma metáfora, porque havia uma censura que não permitia que os artistas fizessem denúncias. Eles não podiam compor uma música ou pintar um quadro com pessoas mortas, porque estaria fazendo uma denúncia muito explícita. Então, eles usavam de mensagens subliminares, que é isso, você colocar um conceito, uma ideia representado por algo diferente, como ele fez com os sacos e como ele fez com o livro de carta. Então é isso, turminha. É um assunto forte, mas que precisa ser trabalhado. Eu espero que vocês reflitam sobre tudo isso. E a pegada aqui é o seguinte: os tipos de materiais que nós podemos usar para produzir arte, que não são somente tinta, papel, tesoura, cola, e sim qualquer coisa que nos possibilite transmitir uma mensagem, uma ideia, transmitir uma sensação, uma emoção, entre outros.